Coloca pra gente aí, Luiz, Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Na versão da NVI, tá? Evangelho de Marcos, no capítulo 2, versículo 1. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar, nem mesmo junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico. Trazendo quem? Um paralítico. Essa era a condição da pessoa. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por quarto deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, então eles removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca e que ele estava deitado, ou que estava deitado paralítico. Agora preste atenção no versículo 5. Vendo a fé que eles tinham, quem que tinha a fé aqui que Jesus enxergou? Quem é que tinha? O André falou. Quem é que tinha fé, André? Os 4 homens. A Bíblia diz o seguinte, vendo a fé que eles tinham, se referindo aos 4, não ao paralítico. Não estou dizendo com isso que o paralítico não tinha fé. Mas eu estou dizendo que a fé que estava nos 4 homens mexeu com o coração de Jesus de alguma forma. É sobre isso que nós vamos falar um pouco nessa noite. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, preste atenção, filho, os seus pecados estão perdoados. E aí aquele homem foi curado instantaneamente, e ele volta para a tua casa então, juntamente com os teus amigos, e a maca que ele ficou aprisionado durante tanto tempo, a Bíblia não relata quanto, já não lhe servia mais como prisão. Amém? Eu quero falar um pouco com você sobre esse momento, porque o que fica claro aqui é que Jesus realizou um milagre naquele dia, na vida do paralítico. Isso aqui é o que o texto nos apresenta, é o que fica mais evidente, é o que salta aos olhos. Amém? Mas eu quero falar para você um pouco sobre aquilo que não se vê, aquilo que a gente não consegue enxergar. Uma pessoa numa condição de paralisia, normalmente são pessoas que já estão numa situação de desistência, estão desistidas. A paralisia é uma enfermidade que ela humilha, ela arranca o orgulho, ela arranca a honra, enfim, ela arrebenta com a pessoa. Por quê? Porque você fica imaginando coisas simples que você faz por não ser paralítico e que não são tão simples para quem está nessa condição. Eu fico imaginando você ter que depender de alguém te dar banho. Eu não sei se você já teve algum tipo de enfermidade que você teve que alguém te dar banho. E aí, para alguém te dar banho, tem que ser na hora que a pessoa pode. Não é na hora que você quer. Você está na sua casa, a Priscila fala assim, amor, não sei por que você toma tanto banho. Eu acordo de manhã para ir levar ela quando eu não vou trabalhar, aí eu levo ela a Cecília da escola, levo ela no trabalho, depois eu volto para casa. Mas eu acordo e tomo banho. E às vezes eu tomei banho de noite, na hora de dormir. Então eu tomo um banho na hora de dormir, na hora de deitar, eu não consigo dormir suado, eu não consigo dormir sujo. Aí eu acordo de manhã, o que eu fiz durante a noite? Dormi, mais nada. Acordo de manhã, Paulinha, tomo banho de novo.
E se deixar, eu vou na rua buscar minha filha às 11 horas da manhã, volto para casa, tomo outro banho. Por quê? Porque eu posso fazer isso a hora que eu quero. Agora, aquele que está numa condição de paralisia, não pode. Ele tem que tomar na hora que alguém se disponibiliza a dar. E aí, irmão, as coisas vão se agravando quando o assunto são necessidades pessoais. Você tem que ir no banheiro. Seja para urinar ou seja para defecar, você precisa, em algum momento, você precisa colocar para fora aquilo que você ingeriu. Porque isso faz parte do seu sistema digestivo. Você come, o corpo absorve o que precisa de nutriente e aquilo que não precisa mais é eliminado. Só que você depende de alguém para te limpar. Você consegue entender? Quando você fala de um paralítico e lê somente a palavra paralítico, sem tentar entender o universo que isso aqui está acontecendo, você conversa com quem está nessa situação. As pessoas, eu tive um amigo, a Priscila conheceu. Era uma pessoa que esteve na igreja, esteve na presença de Deus, depois se desviou, fez muita ruindade com muita gente. E um dia, um cara veio para acertar contas com ele, porque ele tinha ameaçado o cara veio com um revólver, e aí ele brigou com o cara, tentou tomar o revólver do cara, e no meio da briga a arma disparou e acertou, cervical, né? A cervical dele, um tiro. O cara nem deu o confere, né? A arma disparou, o cara ficou tão desesperado que viu que acertou ele, porque começa a sair muito sangue. O cara saiu correndo e, de repente, ele viu que ele não estava conseguindo se levantar, ele não estava conseguindo se mexer. Ele ficou tetraplégico instantaneamente. Não foi processo, não foi instantâneo, foi na hora. Interrompeu alguma ligação, eu não sei como é que funciona isso. Eu sei que ele, instantaneamente, ele fica tetraplégico. Ele sai dali, na maca, no hospital, e não sai da maca nunca mais. Se eu não estiver enganado, ele ficou por 10 anos nessa condição. Eu visitei ele nos primeiros dias e ele mexia só os olhos, literalmente só os olhos. Ele não conseguia fazer isso aqui com a cabeça. E aí você percebe na face da pessoa que a pessoa chega num dado momento que a pessoa desiste da vida. É como se a pessoa tivesse o corpo agora se torna uma prisão, porque a mente pensa, mas o corpo não responde. Então, eu estou tentando trazer aqui para você qual é o cenário que normalmente você vai encontrar alguém que está vitimado por paralisia. Quando a pessoa ainda está paralisado, somente parte do corpo, normalmente a parte de baixo, a pessoa ainda consegue ter uma vida, porque aí na cadeira de roda, ela se locomove, ela consegue, Luiz, entrar dentro do banheiro com a cadeira de roda, sentar numa cadeira dessas de banho, ela consegue se lavar, ela consegue ir no banheiro, se limpar. Então ela tem vida, ela consegue se mexer, ela consegue trocar o canal na televisão. Estou com sede, eu vou na geladeira e abro a geladeira, eu tenho uma cadeira. Eu vou lá, abro a geladeira e bebo água. Agora, quando a paralisia é total, aí a situação se torna um pouco mais complicada. Bom, o fato é que os dados que o texto nos apresenta, esse cara é um paralítico total. Ele estava deitado numa maca. Tá certo que naquela época não tinha cadeira de roda, mas o cara estava deitado numa maca. Vamos aqui então pensar que esse cara era um paralítico, um tetraplégico. Como que esses homens encontram esse cara? Qual era o estado mental dele? Qual era o estado de espírito dele? Imagina você já há alguns anos deitado numa cama, vendo que a medicina fez de tudo para tentar te arrancar daquela condição e não consegue. O relato dos médicos a paralisia ou a tetraplegia, ela é irreversível na grande esmagadora maioria dos casos. Como que a pessoa está? Irmão, eu vou te falar, a realidade, a vida é o dom mais maravilhoso, o presente mais fantástico que a gente recebeu de Deus. Mas nesse caso, eu te confesso que as pessoas
talvez você, ou até mesmo eu, penso que é melhor morrer do que ficar assim. Estou te sendo muito sincero. Talvez você possa pensar assim, não, pastor, eu não me importaria. Eu, se pudesse falar com Deus assim, Deus, é melhor que o Senhor me leve. Do que ficar nessa condição. Dentro da medicina vão falar que está no estado, talvez, vegetativo, mas o estado vegetativo é quando a pessoa já está com morte cerebral. Mas qual é a diferença também da morte cerebral para alguém que está tetraplégico, que não pode se mexer, não consegue falar? Você consegue entender? É como se alguém te perguntasse assim, qual o tipo de morte que você acha pior? Por afogamento? É horrível. Mas e quem que morre queimado? É horrível também. E quem morre soterrado? É horrível também. Então, qual é o tipo, qual é o pior? Qual é as limitações físicas que para você é pior? Ser surdo? Ser mudo? Ser cego? Para mim, de verdade, a pior é a cegueira. Para mim, a pior é a cegueira. De repente, para o outro, eu falo assim, não, eu acho que você ser surdo é pior. Como que está o estado desse cara? Provavelmente estamos falando de alguém desistido. O que é alguém desistido? É alguém que já está sem esperança. Alguém que já cansou de viver. Alguém que talvez, por vezes, pediu para o Deus que cria, ou para o próprio Deus Todo-Poderoso, a própria morte. Você encontra relatos bíblicos, Elias está dentro da caverna, quando ele achou que ele estava sozinho e que todo mundo tinha morrido, que Jezabel tinha matado todo mundo, ele falou, Deus, me mata! Eu estou sozinho. E Deus falou, para de ser bobo, rapaz, levanta, tem 7.000 que não se curvou. Mas o cara está pedindo a morte. Jó, é lindo você falar da restauração, da dupla honra, porque Deus deu tudo em dobro, que ele perdeu, Deus deu tudo em dobro para ele. É maravilhoso, mas teve um momento na vida de Jó, quem lê o livro de Jó, leia, por favor. Pega o livro de Jó e leia ele todo. Você vai ver como é que é maravilhoso. Tem um momento que Jó fala assim, maldito é o dia que eu nasci. O cara está sofrendo tanto. Ele fala assim, aquilo que era para ser o momento mais importante da minha vida, que foi meu nascimento, para mim virou uma maldição. Então, é possível que estejamos falando de alguém desistido, alguém que já não acredita mais nada. Mas aí a Bíblia diz que 4 amigos, como é maravilhoso ter amigos. Gente que não te abandona, gente que não vira as costas, e mais importante, gente que não te deixa desistir, gente que não te deixa jogar a toalha, gente que não te deixa entregar os pontos. A Bíblia diz que quando esses homens chegam no ambiente, Jesus olha para eles e vendo a fé que eles tinham. Por quê? Porque é possível que aquele homem já não tinha fé, ele não conseguia acreditar em nada. É possível que aquele cara odiasse Deus. É aquela fase da vida que você começa a ser bombardeado pelo porquê. Você fala assim, por que eu estou nessa situação? Por que isso está acontecendo comigo? Será que eu sou tão ruim para merecer isso? Aí você começa a fazer comparação. Caramba, eu conheço tanta gente que faz tanta coisa ruim aí e a vida do cara parece que tudo funciona. E eu estou aqui aprisionado numa maca. Isso não é vida. Esses 4 homens fazem a diferença na vida de alguém que está desistido, na vida de alguém que já não tem mais esperança, na vida de alguém que já está incrédulo. 4 pessoas mudam a história daquele homem. E aí vem o primeiro ensinamento para nós. Tenha perto de você pessoas que te façam acreditar que é possível acessar um novo tempo.
Tenha perto de você pessoas que tenham coragem de falar para você assim: ei, você pode ter desistido, você pode ter abandonado a fé, você pode estar incrédulo, você pode não acreditar que seja possível, mas você vai viver um novo tempo, nem que a gente tenha que te arrastar, nem que a gente tenha que te carregar, mas você não vai ficar nessa situação. Num tempo de egoísmo, aonde cada um está preocupado só consigo mesmo, tem pessoas que te carregam até o lugar da tua bênção. Isso é artigo de luxo. Tenha perto de você pessoas que não te abandonam. Tenha perto de você pessoas que não te deixem para trás. Tenha perto de você pessoas que não se preocupam só com os próprios interesses. E principalmente tenha perto de você pessoas que não te deixam desistir, pessoas que não te deixam jogar a toalha, pessoas que falam para você assim: eu sei que está difícil, eu sei que você não tem motivo para acreditar, mas vamos acreditar que há um pouquinho de esperança. A gente te carrega, se você não está conseguindo caminhar, a gente leva você. Tenha perto de você pessoas que não te deixam desistir. Ei, tenha perto de você pessoas que, quando as suas fragilidades estiverem querendo assumir o governo, o controle, eles têm coragem de olhar para você e falar assim: ei, levanta a tua cabeça, porque você é mais forte do que você imagina. Pessoas que façam você enxergar um brilho que você não consegue ver. Pessoas que têm coragem de estender a mão e falar para você assim: nem que seja carregado, mas tu vai viver um novo tempo. Sabe o que é isso? Manifestação de amor. Sabe o que é isso? Manifestação de empatia. Tenha perto de você pessoas que não te deixam desistir. Pessoas que não te viram as costas. Segundo, tenha perto de você pessoas que não só te motivam a acreditar, mas que têm coragem de se sacrificar para te levar até o local da bênção. Pessoas que tenham coragem de dar demonstrações reais. Ei, sabe por quê? Porque só de palavras, só da boca para fora, a gente vê um monte de gente. Quando você está na luta, a pessoa vira para você e fala para você assim: ó, se precisar de alguma coisa, tamo aí, tá? Mas você está precisando! Se precisar de alguma coisa, conta comigo! Só que na hora que você conta, some todo mundo, nunca dá, nunca pode, nunca está com tempo, sempre tem um percalço, sempre tem um compromisso. Esses caras não. Esses camaradas falaram para ele assim: ó, você vai viver um novo tempo, levanta a cabeça, cara. A gente ouviu falar que tem um cara que está fazendo um milagre, até morto ele ressuscitou. Esses caras, além de motivar o paralítico, eles pegam ele e falam assim: tu vai nem que seja arrastado, mas nós não aguentamos mais ver você nessa situação. Sabe o que é isso? Tenha perto de você pessoas que se comovem e que se incomodam com o teu sofrimento. E que têm ações efetivas para te ajudar a sair dessa situação. É por isso que a Bíblia diz assim: é melhor ser dois do que um, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Vai haver momento da sua vida que você vai estar ajudando alguém a ficar de pé, mas vai haver momento da sua vida que você vai precisar de alguém te estendendo a mão. Esses caras levam ele até o lugar, chega lá, tem impedimento. Sabe por quê? Porque tem gente que até se disponibiliza a te ajudar, mas no primeiro obstáculo ele fala: ó, eu tentei. É desencargo de consciência, sabe, Cido? Ó, não, eu tentei. Tentou nada. O que você fez até um estranho faria.
Agora, amigo de verdade, quem quer de fato ajudar, se ele chega em um lugar, se depara com um obstáculo, se depara com um problema, ele escala a parede, cava buraco no telhado, mas ele fala assim, eu não saio daqui se meu amigo não receber a bênção. Que demonstração maravilhosa de evangelho, né? Eu fico me perguntando, será que aqueles 4 homens não tinham coisas que eles queriam receber também? Será que eles não tinham demandas pessoais que eles queriam que fossem acessadas por Cristo? E aí eu fico me perguntando, até que ponto você está disposto a se anular para ver seu próximo receber? Vou dizer de novo, até que ponto você está disposto a se anular para ver o teu próximo receber? Porque quando eu estou recebendo é maravilhoso. Mas aí vem Jesus e diz assim, não, muda o discurso. Mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Então é bom quando você recebe, mas você poder ter a possibilidade de ser canal para alguém ser abençoado, isso não tem preço. É aquela sensação maravilhosa, sabe, de quando você, por exemplo, leva uma cesta básica para uma família que está passando dificuldade, aí você volta para casa parecendo que você é o Superman. Você fala assim, graças ao Senhor que me abençoou, hoje essa família não vai dormir com fome, não. Você consegue me entender, irmão? Esse é o sentido mais pleno do Evangelho. Esse é o sentido mais pleno do que é ser anunciador de boas novas. Tenha perto de você, Deus falou isso comigo claramente hoje. Tenha perto de você pessoas que não te deixam desistir. Que quando você chega para a pessoa e fala assim, eu estava pensando e eu acho que não dá mais. Eu cansei. Eu estava pensando, sabe, eu acho que, sei lá, eu vou abandonar tudo, eu não quero mais isso aí, não. É aquela pessoa que tem coragem de catar você pelo colarinho, de sacudir você e falar assim, ei, o que você está falando? Para! Você não é o seu momento. Isso é só uma fase, vai passar. Espera! E confia. Deus vai fazer algo. Só espera o tempo de Deus. Quem estava aqui na quinta-feira passada, onde eu preguei sobre Isaac, eu falei sobre isso. No momento que Isaac estava desesperado porque tinha fome na terra, ele quer ir para o Egito. Deus fala para ele assim, ei, não desças ao Egito, mas fica na terra que eu vou te mostrar. Fica mais um pouco nessa terra. Só que ficar mais um pouco naquela terra, Rose, significa ficar numa terra que tem fome, que não tem chuva. E aí eu fico me perguntando por que Deus manda o cara ficar numa terra que tinha escassez. É porque Deus estava querendo ensinar a arte da dependência. É na escassez que você aprende o valor da provisão. Quando você está vivendo um tempo de fartura, é maravilhoso, mas a provisão não é tão importante, porque ela faz parte de um todo. Agora, quando você está na fase da escassez, aí que você dá um valor para um copo d'água, aí que você dá valor para um prato de comida, aí que você dá valor para uma mão estendida, para um tempo de conversa que alguém te dá, de atenção para te ouvir, porque existem momentos da nossa vida que a gente só quer ser ouvido.
Existem momentos na nossa vida que a gente só quer alguém que nos escute. Tenha perto de você pessoas que não te deixam desistir. Pessoas que te provocam a sair da mesmice. Pessoas que têm coragem de brigar com você para ver você mudar de vida. Isso é um amigo de verdade. Quando eu olho para esse texto, eu fico pensando, ou me pego a pensar no valor de uma amizade. Seja sincero. Eu acredito que nós deveríamos aquilatar ou usar como critério para trazer pessoas para o nosso ciclo íntimo esse texto. Essa pessoa que eu acho que é minha amiga, se eu tivesse enfermo numa maca, ela teria coragem de me carregar até um lugar e chegar nesse lugar, vendo que não tinha possibilidade de ter acesso, ela procurar um acesso ao ponto de fazer um buraco no telhado, subir a maca. Você imagina a dificuldade que foi subir aquele cara com aquela maca em cima do telhado? Eu não sei. Provavelmente eles devem ter tentado amarrar ele, ou amarraram ele, ou colocaram blocos e aí foram subindo, sabe, como se fosse uma escada para jogar. Meu irmão, olha o trabalho que foi. Mas aqueles caras não desistiram. Sabe por quê? Porque aqueles homens tinham fé. Sabe qual que é o ensinamento para nós nessa noite? Primeiro, tenha pessoas que não te abandonem, que não deixem você desistir, pessoas que te levam até o lugar da bênção, e tenha perto de você pessoas que sejam exemplos de fé, pessoas que te motivam a acreditar. Gente, para te desmotivar, a gente encontra a milhões. O que a gente precisa é ter perto de nós pessoas que sejam exemplos de fé. Pessoas que você possa dizer para ele assim: você ora por mim? Você ora comigo? Mesmo que depois te abandone. Mesmo que depois vire as costas para você. Mas seja você essa pessoa. Que seja exemplo de fé, que não deixe pessoas desistir, que motivem aqueles que estão desistidos e que tenha coragem de se anular para ver o outro receber. Porque quando eu me anulo para que o outro receba, Deus olha para mim, se compadece da minha situação e fala assim: se ele teve coragem de abrir mão de uma oportunidade e ele preferiu que o outro recebesse, eu vou fazer o que esse cara quer e eu vou fazer até mais do que ele pensa. Eu creio nisso. A nossa empatia, a nossa proatividade em função do próximo vai ser recompensada, creia nisso. Deus está vendo. E no momento certo, Deus vai virar a chave, Deus vai mudar esse quadro em nome de Jesus. Feche teus olhos. Ande com pessoas que te motivem a ser melhor. Ande com pessoas que não potencializam as suas fragilidades. Ande com pessoas que não te deixe permanecer no ambiente da derrota, do fracasso, da desistência. Pessoas que entendam a gravidade da sua situação, mas que têm coragem de falar para você assim: você está assim, mas você não é assim. Vai passar. Isso vai mudar. Essa fase vai passar. E o nome de Jesus vai ser glorificado na tua vida. E por último, tenha perto de você pessoas que te levem
a Jesus. Olha que maravilhoso, aqueles caras sabiam quem podia trazer a resposta. Eles sabiam quem podia mudar aquela situação. Tenha perto de você pessoas que te levem até Jesus. Sabe por quê, irmão? Porque o que você mais vai achar na tua vida, no momento que você estiver na falência, no momento que você estiver doente, no momento que você estiver desistido, é pessoas que te levem para droga, para prostituição, para bebida, para distante de Deus. Agora, poucos são aqueles que pegam na nossa mão e falam assim: ei, vamos para Jesus, que Ele pode resolver. Vamos para a igreja, vamos para a casa de Deus, vamos buscar a face do Altíssimo. Você está cansado, você está desistindo, mas vamos para a igreja, vamos clamar ao Senhor, vamos para o monte orar, porque Deus pode fazer. A gente talvez não encontre solução, mas Deus, Ele encontra, Ele sabe, Ele é aquele que vira a chave. Que essa palavra possa encontrar abrigo no seu coração. Que você possa ser mais criterioso ao escolher pessoas para chamar de amigos. Assim como a Bíblia diz, né? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Nem todo aquele que bate no teu ombro e diz que você é amigo. Às vezes alguns batem no seu ombro, olham dentro dos seus olhos e falam até que te ama. Mas na primeira oportunidade, ou quando eles imaginarem que a situação entrou numa rota de declínio, eles vão te abandonar. Eles vão virar as costas. Mas aprenda a celebrar, não pare de se entristecer por aqueles que te abandonaram e comece a celebrar por aqueles que permaneceram. No momento certo, Deus vai fazer algo acontecer. A palavra para nós, a palavra de ordem para nós nessa noite é: seja um motivador, um provocador de milagres na vida de alguém. Todo dia você tem a oportunidade de ser um provocador de milagres na vida de alguém. Alguém que está desistido, alguém que está pensando em abandonar, alguém que está pensando em acabar. Repara para você ver, fica com seus olhos fechados. Isso acontece direto no local, por exemplo, de trabalho. Você vai se deparar com pessoas, por exemplo, que estão com problema no casamento. E a pessoa vira para você e fala para você assim: olha, eu vou abandonar, eu vou largar, eu estou pensando em me separar. Sabe o que você mais vai achar quando você estiver nessa situação? E eu espero em nome de Jesus que você não precisa chegar nela. É pessoas para falar para você assim: larga de ser bobo, vamos sair logo mais. Vamos beber, vamos para a balada. Você é uma mulher bonita, você é um cara bonito. Você vai achar alguém que te valorize. Ei, quem faz isso com você não é seu amigo, não. A não ser que seja uma situação extrema. Você sabe que a mulher está sendo espancada, que o cara não vale nada, literalmente não vale nada. E aí ela está querendo se libertar e você não vai ser aquele que vai fazer ela desistir da ideia. Porque você sabe que se libertar desse caso, para ela é o melhor, ou para ele é o melhor. Mas tem situações que a pessoa está passando por problema porque a vida a dois, ela gera esse tipo de situação. Então, queira ter perto de você, e seja você também, aquele que vira para a pessoa e fala para ele assim: você está passando por um problema, mas vamos orar. Deus pode restaurar. Deus